Olá, graça e paz, meus irmãos no Senhor. Natan por aqui, Ananda também, bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Graças a Deus podemos nos reunir podemos, em nome do Senhor, ter um bom tempo com o Senhor e a sua palavra. Graças a Deus. Muito bem, nossos irmãos estão chegando. Todos são bem-vindos neste tempo com o Senhor e com a sua palavra e com os irmãos. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Amém. Luzia Baraldi por aqui, Iracema também. Que bom, bem-vindas para este tempo com o Senhor e com a sua palavra, não é verdade? Graças a Deus. No mundo onde se espera, onde os resultados têm um peso muito grande, para Deus o que vai realmente contar é a nossa vida de oração, não é? Quanto tempo nós separamos para orar, para estar com o Senhor e como oramos e o conteúdo da nossa oração. Isso tem um peso diante de Deus, não é verdade? Irmã Terezinha por aqui, bem-vinda, minha irmã. Roseli Pontes, amém. Alessandro Rupê. Teresa de Fátima por aqui, bem-vinda. Bem-vindas, minhas irmãs. Luzia também, bem-vinda por aqui. Os irmãos do Instagram, todos vocês são bem-vindos. Estamos aguardando mais um minuto ou dois, quando nós podemos nos reunir em nome do Senhor. Creio que uma boa estratégia para a vida, para a caminhada com o Senhor, é o fato de cada um de nós cultivar, desenvolver as disciplinas espirituais, oração, Bíblia, jejum, a disciplina do silêncio, da quietude, da contemplação, as disciplinas que a Bíblia nos convida para desenvolver. Não é? Isso é muito bom que nós cresçamos no desenvolvimento destas disciplinas espirituais. Irmã Val Fernandes por aqui, boa noite. Maria José, minha esposa, boa noite. Renato Embróis e Matos, boa noite, Renato. Amém, Deus o abençoe. Kênia Dutra por aqui. Oi, Kênia, tudo bem? Bem-vinda, não é? Graças a Deus.
O que conta para Deus não é a estatística, mas a profundidade em oração e a presença e o poder de Deus nas pessoas, nos cultos da igreja e na evangelização. Isso tem um peso diante de Deus. Diante de Deus, o peso não está nas estatísticas, não está nos números. Ok? Pastor Osório, parabéns. Pastor Osório é papai. Ele e a Stefane são papais agora nesta semana. Muito bom. Parabéns, queridos. Deus abençoe vocês e abençoe a linda menina que Deus deu a vocês. Minha prima Dulce por aqui. Amém. Leonir também, pastor Leonir, lá do Rio de Janeiro. Muito bom. Graças a Deus. Queridos, vamos ler um texto bíblico e depois da leitura, então, nós oramos. É um texto que está em 1 Samuel. Eu gosto do Velho Testamento, porque o Velho Testamento é a palavra de Deus. Todo o Velho Testamento é a palavra de Deus. Juntamente com o Novo Testamento, não é? Nós só podemos compreender o Novo Testamento com a ajuda que vem do Velho Testamento. Só podemos compreender o Velho Testamento com a luz que vem do Novo Testamento. O pregador que declara que o Velho Testamento está ultrapassado, ele ainda é ignorante quanto à palavra, ou não teve uma experiência pessoal com Deus, que Jesus chama de novo nascimento, ou pode ser um teólogo liberal, que interpreta a Bíblia com uma mente carnal e não interpreta com o trabalho, o ministério e a ajuda do Espírito Santo, sobre quem Jesus falou: ele vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho dito. Então vamos lá, Wanda por aqui também, nossa prima lá da Bela Santo Anastácio. Boa noite, Wanda. 1 Samuel, capítulo 30. Abra a sua Bíblia e vamos olhar inicialmente um versículo ali, versículo 6. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. Ok? Todo mundo lá? Muito bom. Eliane também chegou. Que bom. Obrigado, prima. 1 Samuel 36 diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Vamos orar? Qual é a sua necessidade nesta noite? Do que você realmente precisa neste tempo? Agora à noite. Eu não conheço a necessidade de todos vocês, eu conheço a necessidade, alguma necessidade de alguns que estão aqui,
mas não conheço a necessidade de todos. Porém, o Senhor Jesus, com quem vamos falar agora em oração, e vamos falar ao Pai, e vamos falar ao Espírito, aleluia, a Trindade Divina, que trabalha por nós, conhece todas as suas necessidades. Samuel por aqui também, meu amigo. Muito bom. Então vamos orar. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós não podemos citar cada necessidade em cada área, de cada pessoa querida que está aqui conosco na live, no Instagram, mas a nossa limitação, ela não impede o teu poder ilimitado de entrar em cada casa, cada lar, cada família, cada relacionamento, cada casamento, cada vida, cada mente, cada coração. O teu poder não está limitado, aleluia. Paulo nos declara em Efésios que além do que pedimos e além do que pensamos, o Senhor age, o Senhor opera, o Senhor realiza, o Senhor trabalha. Louvado seja o teu grande nome. Então, pela fé, confiando nas promessas da tua palavra, promessas que não podem cair, promessas que não podem voltar atrás, porque a tua fidelidade, segundo o Salmo 89, ela está confirmada nos céus, não é na igreja, no púlpito, não é no mecanismo, não é no método, não é na organização, não é em uma pessoa, é no céu que a tua fidelidade está confirmada. E mediante a tua palavra, eu oro que tu venhas agora suprir, prover, saciar as necessidades espirituais, emocionais, psíquicas, relacionais, físicas e materiais das minhas irmãs e dos meus irmãos. As necessidades dos relacionamentos. Ó Deus de todo o poder, tu podes ir agora a cada mente, a cada coração, a cada leito, a cada cama, no hospital, na clínica, em casa, no trabalho, no carro, na rua, em cada lugar. Tu podes agora visitar com poder esta vida, no nome precioso de Jesus. E eu oro e peço, em nome de Jesus, que cada coração aqui seja poderosamente visitado, cheio, pleno da tua presença, que satisfaz, que preenche, e toda obra maligna contra esta vida, este casal, esta casa, este profissional, este ministério, seja quebrada toda obra maligna e desfeita e desmantelada toda seta e todo dardo do inferno, em nome do Senhor Jesus, para a glória do seu nome. Toda enfermidade saia, vá embora, e os meus irmãos enfermos sejam curados agora, em nome do Senhor Jesus, e para a glória do seu nome. Amém. E amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, bem-vindos para o nosso tempo. Irmã Ângela Costa por aqui, bem-vinda minha irmã. Antônia Bezerra, Yara Zardi por aqui, Milene também por aqui, pastor João Marcos Vasconcelos. Boa noite, pastor, meu amigo da Igreja Presbiteriana de Aê Carvalho. Se você está nessa região,
você tem um pastor sério, uma igreja séria em Aê Carvalho, nesta região de Aê Carvalho. Não passe fome, vai lá ouvir o pastor João Marcos Vasconcelos, homem de Deus, casado com a Marisa, uma mulher de Deus, tá bom? Abraço, meu amigo, Deus te abençoe. Então, Milene por aqui, Elci Vergara também. Bom, esse texto de 1 Samuel 36 conta o fato Davi está retornando de uma batalha em Ziclag, uma cidade onde ele, com seus homens, queimaram toda a cidade. Era uma característica das batalhas daquele tempo. E quando eles retornam, Davi descobre que quando ele retorna para a sua cidade, ele descobre que a cidade de Ziclag estava queimada a fogo, as mulheres tinham sido levadas cativas, e os seus filhos também, no texto de 1 Samuel 30. E foram levados cativos. E o próprio exército de Davi, em amargura muito forte, porque o texto diz que eles estavam amargurados, ficaram angustiados de tal maneira como Davi também ficou angustiado. E eles queriam apedrejar Davi, colocando em Davi a culpa por aquela experiência dolorosa, quando as mulheres e os filhos de Davi e de seus homens foram levados cativos. É uma situação delicada. Se você pensar, a primeira atitude seria tomar as armas de volta e tomar os homens e imediatamente partir à procura dos inimigos, daqueles que levaram seus familiares cativos, com o propósito de libertá-los. Davi era um homem de guerra, era um estrategista. E o texto diz no versículo 6 que Davi ficou muito angustiado, aflito. A palavra angustiado aqui é um caminho estreito. Davi estava em aperto com a sua vida, o seu coração, e correndo riscos neste momento. Não é? E eu posso imaginar quantos sentimentos estavam ali no coração de Davi naquele momento. Quantas dúvidas, quantas perguntas sobre o que fazer, a melhor decisão, melhor atitude naquela hora. E o versículo 6, no final do versículo, a última sentença, declara que Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Uma outra tradução declara que Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E uma outra tradução declara que Davi retomou o ânimo, recobrou o ânimo, ele ficou com o seu coração cheio de ânimo no Senhor. Eu tenho pensado bastante nessa questão de que maneira, quais os recursos, as ferramentas, de que maneira Davi, nesse momento de angústia, de aflição, de aperto, nesse momento estreito, nesse momento quando não se sabe o que fazer, o que dizer, o que pensar, não é? Muito parecido com este momento que nós estamos vivendo agora, não sabemos muitas vezes o que dizer às pessoas, não sabemos como organizar todos os pensamentos que batem à porta da nossa mente, não é? Não sabemos como administrar os sentimentos diversos
que chegam ao nosso coração, à nossa alma nesta hora, não é? Muitas vezes não sabemos a direção adequada que devemos tomar em meio a tantas crises agora, não é? Lutas por fora, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 7, ele diz que foi atribulado em todas as áreas. Então Paulo enfrentou lutas por fora e temores por dentro, não é? E nesse momento, quando nós temos tantas lutas acontecendo ao mesmo tempo, não só com a nossa vida, mas com muitos irmãos e pessoas não cristãs também, é um tempo diferente este. Não é? Cada pessoa com quem você conversa, você fala, você escreve, você encontra, você ouve, cada pessoa hoje tem uma luta numa determinada área, uma outra luta em outra área. E hoje pela manhã eu estava conversando com uma irmã, que é amiga nossa, irmã em Cristo, e eu estava dizendo a ela que é difícil agora, é quase impossível encontrar alguém no corpo de Cristo, na igreja de Deus, que não esteja atravessando algumas tribulações, aflições, angústias, não é? Apertos em diferentes áreas, na sua vida pessoal, no seu relacionamento familiar, não é? No seu trabalho, na parentela, que é um círculo maior, não é? Se é pastor ou pastora, ou missionário, alguém que está liderando, então no corpo de Cristo onde estamos, todos os irmãos estão enfrentando batalhas. E o coração chega nesse estado de angústia, de aflição, estreito. O que fazer? Não é? Eu tenho encontrado pessoas que têm compartilhado que em alguns momentos, a mente chega a experimentar a estação do desespero. São tantas notícias, informações e dados, e temores e medos, não é? São tantas estatísticas, enfim, tantas questões que sobem à nossa alma e à nossa mente, que em alguns momentos a mente pode entrar numa dimensão desesperada, de síndrome do pânico, de medo, não é? De ansiedade, de preocupações excessivas, de dúvidas e até de incredulidade quanto a Deus e a sua palavra. Então, nessa hora, quando nós não sabemos o que fazer, a pergunta será: o que fazer? O texto nos diz que Davi se reanimou, ele se fortaleceu, ele não tomou nenhuma decisão diante dos clamores, das pressões, do perigo de apedrejamento. Ele poderia perder a sua vida ou sofrer ferimentos graves ali, não é? Diante da angústia, da aflição dos seus pares, Davi tem que tomar uma decisão. E a primeira decisão que ele toma é de procurar Deus. Que decisão maravilhosa, tremendamente maravilhosa. Davi vai a Deus, ele vai ao Senhor. E nós vamos já compreender por que Davi vai ao Senhor. Ele vai ao Senhor e quando ele vai ao Senhor, ele encontra em Deus força para ficar firme. Força para lidar com aquilo que como homem ele não consegue lidar.
força para administrar aquilo que a experiência no campo, a experiência de ter enfrentado um leão e ter vencido o leão, ter enfrentado o urso e ter vencido o urso, a experiência de ter enfrentado Golias e ter vencido Golias, de ser um homem de guerra. Agora a força que Davi encontra não vem destes fatos reais da sua vida, nem do fato de ser rei, nem do fato de ser um excelente guerreiro, um homem de guerra. Não. Ele sabe que a sua força vem do Deus eterno, aquele a quem ele apresentou a Golias, quando ele disse para Golias: você está afrontando o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, aquele que é bom na batalha, aquele que não perde a guerra, aquele que não foge na hora da batalha, mas aquele que prometeu estar com você todos os dias da sua caminhada, da sua peregrinação neste planeta, que caminha para o seu final, não é? Ecologicamente, economicamente, socialmente, politicamente, administrativamente, em todas as áreas o mundo vai mostrando a sua falência. Davi vai para Deus. Davi sabe que em Deus há força suficiente para aquele momento da sua vida. Louvado seja o Senhor. Então o texto nos diz que Davi se reanimou. Quem sabe esta noite você precisa ser reanimado. Você precisa de ânimo novo. Você precisa de forças novas, de uma renovação das forças espirituais. Significa que forças para orar e orar um pouco mais. Você tem o sentimento de que parece que nós estamos orando e não está acontecendo nada? Você tem o sentimento de que nós estamos orando e parece que ainda é pouco pelo tempo e pelo conteúdo e pelo que falamos e pelo que levamos a Deus? Parece que ainda é muito pouco o que estamos fazendo. Você tem um sentimento que fica em nosso coração que Deus está longe, está distante, como se Deus tivesse nos entregado a esta hora, a esta praga, a este verme maligno, a este conflito social de mundo, ao desgoverno, o sentimento que invade o coração de que nós estamos andando num dia de neblina densa, sem saber exatamente para onde, como, com quem e o que fazer e para onde ir. Porém, isto não é verdade. Estes sentimentos são os sentimentos do coração que Jeremias menciona. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Então, nós não seguimos o nosso coração nesta hora. Nós não seguimos as emoções, os sentimentos, as deduções, os achômetros, as impressões, as percepções carnais. Nós não seguimos as notícias da mídia vendida para a esquerda, para o mundo progressista, para o mundo satânico. Não, nós não seguimos as informações da mídia, das redes. Nós seguimos o Espírito do Senhor, que pela palavra faz com que a palavra torne-se lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então nós precisamos hoje olhar a palavra e perceber onde está a força de Davi. Onde Davi é reanimado, assim como você será reanimado nesta noite em nome do Senhor Jesus. Onde Davi é fortalecido e você será fortalecido, você será fortalecida, minha irmã.
onde Davi encontra ânimo, encontra vigor, encontra disposição, encontra vontade para levantar-se e continuar a batalhar pelo Evangelho, um bom combate. Quando Paulo está terminando a sua carta, em 2 Timóteo capítulo 4, ele está também terminando a sua vida e o seu ministério. Paulo sabe que a guilhotina o espera. E ele declara em 2 Timóteo 4, combati o bom combate. Bom combate ali no original, no grego, onde o Novo Testamento foi escrito, é o melhor combate. Paulo não diz, foi um combate ruim, foi um combate complicado, foi um combate desgastante, desagradável, foi um combate onde eu experimentei perseguições, fome, nudez, abandono, deserção, críticas e tantas coisas. Não! Paulo diz que o combate pelo Evangelho, pela fé do Evangelho, é o melhor combate, glória a Deus. E ele vem para os filipenses e ele encoraja os irmãos de Filipos no capítulo 1, versículo 27, a ficar firme em uma só alma, em um só espírito, uma só mente, na batalha pelo Evangelho, como diz Judas, pela fé que uma vez foi dada a todos nós. Então, o Senhor que reanimou Davi, ele é poderoso nesta noite para reanimar você. As forças de Deus que podem vir à sua vida, e já chegaram, e já estão em você, já foram dadas a você antes da fundação do mundo. Paulo vai dizer isto em Efésios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que em Cristo já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais, isto é, no nosso interior. Os lugares celestiais é o nosso interior, onde o Espírito habita, e a força de Deus foi colocada aí, onde você está. Você só precisa desenvolvê-la, só precisa trazê-la à vida, não é? Para a glória de Deus e para que você fique firme. Então vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 89. Carmen por aqui, minha ovelha Carmen. A Carmen já foi minha ovelha, mas ainda é também. Não deixou de ser. Abraço, Carmen. Abraço ao pastor Paulo, meu filho no discipulado e no ministério. Sueldo também por aqui, professor Eliane, muito bem, que bom, graças a Deus. Vamos olhar o Salmo 89 e vamos ver onde Davi tem a fonte da força que ele precisa para a sua caminhada no momento onde os seus amigos não têm força. O exército de Davi não tem força naquela hora. Eles estão abatidos, estão para baixo, não é? Mas Davi vai ao Senhor e ele encontra a força. E o Salmo 89, versículo 21. Salmo 89, versículo 21. Ok? Todo mundo lá? Muito bom. A tradução revista e atualizada é verdade. O meu pastor Henrique Simões está escrevendo aqui. Eu preciso parar e mencionar. Lembrar que eu vi esse pastor garotinho correndo no velho templo da Igreja Evangélica Santista. Lembrar que eu batizei. Nunca poderia imaginar que estava tratando com o ungido de Deus para proclamar a sua palavra. Em tantos lugares, como sou grato a Deus. Toda honra e glória ao meu Senhor que vive e reina para sempre. Verdade, meu pastor. Henrique de Oliveira Simões, lá em São Vicente, um homem de Deus. Foi meu pastor há muito tempo. Amigo. Um beijo para você no coração. Salmo 89, versículo 21. A minha mão o susterá, diz a tradução da King James. A minha mão o susterá, e o meu braço será a sua força. Uma outra tradução diz, a minha mão será firme
com ele, e o meu braço o fortalecerá, ou o meu braço o sustentará, não é? Como diz aqui o texto da tradução King James. Então, veja, a força de Davi, naquele momento de crise forte, está em Deus. Ele mesmo declara o que Deus está dizendo e prometendo, que Deus vai sustentá-lo com o seu braço e com a sua mão. É aquela experiência da Sulamita, lá no livro de Cântico dos Cânticos, quando ela diz: a sua mão direita me abraça e o seu braço esquerdo me sustenta. Ali fala de proteção e segurança. É isso que Davi está falando aqui também, da mão de Deus e do braço de Deus, que estão ao seu redor. Não importa quanto tempo você tem de caminhada e a sua idade, e não importa qual é a batalha que você tem agora, Deus é o mesmo, não é? Ele pode sustentar você e reanimá-lo e fortalecê-lo, como Davi disse no texto que nós lemos de 1 Samuel. Então, qual é o caminho onde Davi encontra força? Qual é o caminho onde ele é reanimado, onde ele é fortalecido, onde ele é sustentado? Ele diz: está em Deus. E ele então traduz aqui uma promessa de Deus, que a mão de Deus vai sustentá-lo. A mão de Deus será firme com Davi e o braço de Deus vai fortalecê-lo. Então vamos trabalhar primeiro com esta questão, pelo fato que Davi conhece o endereço onde a força que ele precisa está localizada. Davi sabe onde ir, por isso ele não toma nenhuma decisão apressada quando ele volta para a sua cidade e sua esposa e seus filhos e dos homens que são seus companheiros na batalha foram levados cativos. Davi não corre para uma decisão ansiosa, apressada, insensata. Ele, diante da ameaça e da angústia, da aflição do seu coração, ele sabe que há um caminho. E esse caminho é Deus. E o texto nos diz que Davi vai para Deus. Há um outro salmo que a gente pode mencionar, que vai nos ajudar neste caminho de Davi para ser fortalecido e ajudado, é o Salmo 18. Salmo 18, versículo 1. Salmo 18, versículo 1, ok? Irmã Zenita por aqui, Mauci Soares também, que bom, amém, graças a Deus. Bem-vindos. Muito bem. Salmo 18, versículo 1, Davi começa este salmo com uma declaração magistral. Ele diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. Davi sabia que o Senhor era a sua força. A sua força não era a espada que ele habilmente manuseava. Não é? Davi é visto na Bíblia como um grande guerreiro, um homem de guerra. Né? Davi era um homem de batalhas e de muitas vitórias em suas batalhas. Mas ele sabe que a força não está na sua mão, nem como ele maneja a espada. A força não está no seu poder de tomar decisões como o rei da nação. Não é? Nem nos recursos que tinha. Davi era um homem muito rico. Deus o abençoou financeiramente quando você encontra Davi reunindo material para a construção do templo que Salomão tem o encargo de realizar. Davi faz grandes doações. Davi dá grandes recursos do seu próprio tesouro para a construção do templo, mas ele sabe que a sua força não está nos bens que ele tem, não é? Nos recursos materiais. Ele diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. Não é? E no versículo 2, ele amplia isto quando ele diz:
O Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu baluarte. Que texto rico! Que texto tremendamente maravilhoso. Se você, no momento de oração, você quer orar e adorar a Deus por quem Ele é, você tem aqui um bom conteúdo, você pode adorar a Deus porque Ele é a nossa rocha, a rocha dos séculos, a rocha inabalável, a rocha que não pode ser movida, não é? É aquela rocha que vai cair sobre o governo do anticristo nesse tempo do fim e vai levá-lo ao final de todas as coisas, não é? Esta rocha é inabalável, você pode adorar a Deus porque ele não é uma rocha que se move, ele não é uma rocha que você enfrenta perigos quando está sobre ela, não é? Então, você pode adorar a Deus como esta grande rocha, como uma cidadela onde você está seguro ali, como aquele que liberta, não é? Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você pode adorar a Deus como um grande libertador, você pode adorar a Deus como um rochedo onde você está livre do mal, não é? Como um refúgio, como diz o Salmo 91, né? Deus é o nosso refúgio. O Salmo 46, perdão. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, não é? Socorro bem presente nas aflições, nas angústias, nas tribulações. Então você pode adorar a Deus porque Ele é o seu escudo e na batalha você tem Deus como um escudo para protegê-lo dos dardos inflamados e das setas do adversário. Mas Deus também é a sua força. E a força da sua salvação, Ele é o seu baluarte. Eu tenho dito a vocês aqui que os salmos são de um conteúdo para a adoração, de uma maneira tremenda. Você pode adorar a Deus lendo os salmos, orando os salmos, cantando os salmos, decorando os salmos e recitando os salmos. Não é? Em alguns períodos da história, o Espírito Santo trouxe a igreja para os salmos. O Espírito Santo voltou a chamar a atenção da igreja para os salmos pela importância, pela terapia, pelo conteúdo, pela beleza, não é? Pela maneira como os salmos revelam quem Deus é e também revela quem nós somos e como nós estamos com a nossa alma. Calvino dizia que os salmos revelam a anatomia da alma, o estado da alma, a atmosfera da alma, a estação da alma, não é? Como a nossa alma está, ela encontra-se revelada nos salmos, e eu quero encorajar você a fazer isso também. Então, se você olhar o Salmo 18, no versículo 39, depois de Davi declarar que ama o Senhor e que o Senhor é a sua força, você pode encontrar o que Deus fez, com Davi. Salmo 18, eu vou pegar aqui outra tradução para nos ajudar, não é? Ok? Salmo 18, versículo 39. Salmo 18, 39. Ok? Tudo bem? A tradução da King James diz: deste-me poder para a batalha, subjugaste os que me traíram e se voltaram contra mim. A Revista Atualizada diz: pois de força me cingiste. Percebe quando Davi vai a Deus para ser fortalecido? Ele sabia que Deus é quem vai cingir, vai revestir, vai nos dar as roupas espirituais, a vestimenta necessária, a armadura de Deus, como Paulo diz em Efésios 6, para a batalha, não é? E
Paulo vai dizer lá em Efésios, cingindo-vos, não é? Com a armadura de Deus. Pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Não é? Então, Davi conhece o endereço onde ele tem a força necessária para a batalha daquele momento, quando ele precisa resgatar suas mulheres, seus filhos e dos seus companheiros de batalha. No momento em que o coração está angustiado, o que é que você faz? O que eu faço? O que nós fazemos quando o coração está em angústia, em aflição, em apreensão, não é? Quando nós olhamos para os nossos dias, e eu tenho encontrado pessoas me dizendo Josué, alguns me chamam de pastor, Josué, não dá para planejar agora muitos dias e muitos anos pela frente. É verdade, nós estamos numa outra cultura, nós estamos num outro estilo de vida, não é? Mas nós não precisamos planejar agora para muitos dias, porque os nossos dias já estão em planejamento nas mãos do Deus eterno. Quando você pega o Salmo 139, ele diz que todos os nossos dias, agora em Cristo, você está em Cristo, você sabe isto, todos os nossos dias foram escritos, foram delineados, foram anotados, foram colocados num programa de Deus. Ele nunca é pego de surpresa, nunca é surpreendido. Louvado seja Deus. Nós somos surpreendidos e ficamos admirados ou frustrados pela nossa limitação imposta pelo pecado do nosso primeiro pai, assim como Adão pecou, todos os homens pecaram, e o pecado então trouxe limitações, trouxe estragos, o pecado trouxe desorganização, o pecado nos empurra para fora do foco, não é? É como aquele corredor brasileiro, em determinada ocasião, que ele está correndo, eu não me lembro agora o nome dele, e de repente alguém sai do meio do povo e o empurra para fora, para fora da corrida, não é? Então, vamos dizer que agora é hora de ir a Deus quando a situação para nós parece uma situação de perigo, não é? Então, o que é que você faz quando a situação é difícil? Quando você diz não há saída, não é? Quando você percebe que o perigo aproxima-se, quando você percebe que a alma está angustiada, apertada, aflita, não é? Debaixo de pressões. É interessante, porque Davi sabe o caminho, Davi sabe o endereço, Davi sabe onde chegar para ser fortalecido, reanimado, retomar o ânimo, ficar forte. Ele sabe que isto acontece no seu relacionamento com Deus. Veja o que diz o Salmo 22, versículo 19. Vamos ver, Salmo 22, versículo 19. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me, não é? Então, Davi agora sabe que pode depender da força de Deus.
Davi sabe que ele pode ter esta dependência bendita, não é? Da força que vem de Deus, e ele ora, ele pede a Deus, ele não está aqui comportando-se de maneira autossuficiente. Davi não é arrogante, ele sabe que ele precisa da força de Deus para ficar firme, para ser reanimado, fortalecido, e ele ora: tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me, não é? Você pode orar com este salmo e você pode dizer a Deus cada dia: ó Senhor, tu és a minha força, apressa-te. Senhor, ajuda-me, socorre-me. Senhor, venha em meu socorro. E certamente o Deus de Davi, que é o nosso Deus, ele vai socorrer você. E se você olhar para os dias que se passaram, como diz aqui o meu amigo pastor Henrique Simões, que Deus o fortaleceu quando ele começou o ministério aos 24 anos, lá na Igreja Santista, em Santos, na Rua Brás Cubas, a igreja dos meus pais, a minha igreja, não é? Deus o fortaleceu e Deus o trouxe até aqui, e ele está forte agora. Ele está dizendo isso: eu estou forte agora. Ele tem forças agora. Ele dá aula na escola dominical, ele ensina pessoas, ele abre a Bíblia. Isto é tremendo quando Deus decide fortalecer um homem e uma mulher que o busca, que o procura, que o deseja, que o quer. Deus não tem limite de força. Deus não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade em dar a sua força, em dar o seu ânimo, em dar o seu encorajamento, em dar o seu vigor, para que você fique firme, minha irmã e meu irmão. Então Davi ora por isso, mas Davi é um irmão cheio do seu desejo de adorar a Deus. Então, ele não quer força só para ele. Você pode ver o que ele vai dizer no Salmo 29, versículo 11. Salmo 29, versículo 11. Ok? Salmo 29, versículo 11. Vamos até lá. Davi não é autossuficiente, Davi não é arrogante, e Davi também não é egoísta. Ele não quer força só para ele. Olha o que ele ora no Salmo 29, versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Davi sabe que Deus é o Deus da nação. Ele é Deus do seu povo Israel e é Deus da igreja. Nós somos o novo Israel de Deus. Enquanto Deus trabalha com o povo terreno de uma outra maneira, Deus trabalha com a igreja. Então Deus é o Deus da igreja. Nós não temos medo deste tempo. Nós não temos medo do resultado da eleição americana. Ficamos apreensivos, ficamos preocupados, oramos para que as forças malignas que vêm da esquerda não tomem aquela nação que tem abençoado o mundo com o evangelho, não é? Mas nós não temos medo de que caminho o mundo vai tomar. Nós não temos medo dos sinais apresentados de que o anticristo em algum momento chega, não para a igreja, mas para o mundo, porque para a igreja nós esperamos a Cristo, nós não esperamos o anticristo. Nós não temos medo das profecias acontecendo, o programa de Deus em andamento. Nós não temos medo de um colapso econômico, porque Deus dá força ao seu povo. Deus dá força ao papai, à mamãe, ao marido, à esposa, aos filhos, ao empregado, ao empresário. Deus dá força ao pastor, ao professor. Deus dá força aos anciãos, como meu amigo reverendo Henrique, a mim também, não é? Ele dá força aos professores, ele dá força aos presbíteros, aos diáconos, ele dá força aos músicos que são dele. Deus dá força ao seu povo.
Ele dá força ao marido que não sabe de onde tirar força para amar a sua esposa e cuidar dela e zelar por ela e supri-la e ajudá-la, encorajá-la e erguê-la na sua batalha emocional, conhecer o coração da esposa. Ele dá força à esposa para ser ajudadora, auxiliadora, intercessora, né? Ela dá força ao casal para restaurar o relacionamento e mandar o divórcio embora, repreender os demônios, o ataque do diabo. Ele dá força aos pais para serem firmes com os filhos, mas também amorosos e graciosos, não é? Para restaurar os relacionamentos, para pedir perdão. Ele dá força ao pastor para continuar pregando, ao professor da EBD, ele dá força ao mestre lá no seminário, ele dá força àquele que ensina, discipula, adora a Deus com os seus dons e ministérios, aquele que administra no momento quando às vezes os recursos são pequenos. Ele dá força ao pequeno empresário, ao grande empresário, ao vizinho, a você para lidar com as questões do condomínio. Ele dá força ao seu povo. Por isso Davi diz: eu amo ao Senhor. Ele fortalece pessoalmente, ele fortalece o casamento, ele fortalece a família, mas ele fortalece o povo. Ele é Deus do povo. Louvado seja o seu nome para sempre. Amém, queridos? Que Deus tremendamente maravilhoso. Por isso Davi pode dizer: eu amo o Senhor. Você hoje, no seu momento com Deus durante o dia, em algum momento você disse: Senhor, eu te amo. Senhor, tu és maravilhoso. Senhor, tu és tremendo. Senhor, não há Deus no mundo como o Senhor. O Senhor é o único. O Senhor é digno. O Senhor é o maior. O Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor tem todo o poder. O Senhor pode tudo. O Senhor conhece tudo. O Senhor sabe tudo. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é o meu esconderijo. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu rochedo. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é a minha salvação. O Senhor é tudo que eu preciso e tudo que eu tenho. O Senhor é a minha porção. Que Deus tremendo nós temos, meus irmãos. Devemos adorá-lo e glorificá-lo. E como Davi dizer a ele: Senhor, eu te amo. Muitas vezes no dia podemos erguer a nossa voz, o nosso coração e dizer a Deus que nós o amamos. Oh, que coisa tremenda quando podemos declarar espontaneamente, voluntariamente, o nosso amor ao Deus Criador, ao Filho Salvador, ao Espírito Consolador. Que trindade maravilhosa, completamente completa, cometendo aqui uma dicotomia de termos, não é? Mas não tem problema quanto a isso. Agora, queridos irmãos e irmãs, nesta busca da força, neste encontro da força, pode acontecer em algum momento que nós nos encontramos sem força. Pode acontecer em algum momento da vida, em algum estágio, em algum momento do caminho, que nós nos encontramos sem força para a nossa caminhada. E eu quero mostrar a vocês no Salmo 31, um momento em que Davi declara a razão de que em algum momento ele perdeu a sua força. Salmo 31, versículo 10. Salmo 31, versículo 10. A leitura desse texto é para você ficar atento, acautelar-se e não ir por este caminho de Davi. Mas se for por este outro lugar onde Davi experimentou, você fica firme. Se o Instagram parar, eu vou reconectá-lo, meus irmãos do Instagram, ok? Eugênia por aqui, bem-vinda. Minha irmã, Eugênia, muito bom, que bom. O Instagram está... Vou precisar reconectá-la. Vamos aguardar um minutinho, queridos. Ok? Salmo 31, versículo 10. Muito bem. Pessoal do Instagram retornando, que bom, graças a Deus. Amém, amém.
Major por aqui também. Amém. Muito bem, o pessoal do Instagram aí, marcando ponto aí. Karina Marques também, meu amigo Cris das Alagoas, que bom, bem-vindos, não é? Que bom. Salmo 31, 10, gasta-se a minha vida na tristeza. Então, Davi está no momento onde a tristeza está tomando a vida dele. E os meus anos em gemidos, debilita-se a minha força. Então, Davi está declarando que naquele momento suas forças estão debilitadas, enfraquecidas, fragilizadas. Por que será? Ele diz no versículo 10, causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Então, em algum momento, nós vamos ver isto aqui, Davi deu lugar à iniquidade na sua vida. Davi deu lugar ao pecado na sua vida. E quando nós damos lugar ao pecado, e o pecado vem e se instala, e mora, e reside, e habita, por um período curto, médio ou grande, o pecado sempre causa estrago. O pecado sempre desorganiza. O pecado sempre destabiliza. O pecado sempre debilita, não é? O pecado sempre gera este comportamento de gemidos, de debilidade, de fragilidade, porque esse é o trabalho da lei do pecado na nossa vida, não é? Se você prestar atenção, por exemplo, no Salmo 40, Salmo 40, versículo 12, veja o que Davi fala do seu relacionamento com o pecado. Salmo 40, 12. Natan por aqui também, Carla Mars por aqui também, que bom, bem-vindos. Salmo 40, 12, ele diz, não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram. O meu pecado me alcançou. Então, por esta razão, ele diz, me impedem a vista, a maneira de olhar, a maneira de ver, não é? São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração desfalece, debilita, fragiliza. Percebe? A força de Davi foi minada pelo pecado, pelas iniquidades que alcançaram o coração e a mente de Davi. Então, a minha pergunta para você nesta noite é, você percebe fragilidade? Você percebe que está fraco, frágil, debilitado, enfraquecido? Você percebe que a sua vista, os seus olhos, não é? A sua visão, o seu discernimento, porque a interpretação aqui com relação à vista é também o discernimento. A maneira como nós vemos e o que vemos, não é? E até onde vemos, você percebe fragilidade, fraqueza, debilidade na sua vida? A primeira pergunta seria, essas debilidades que nós experimentamos em razão do pecado que nos alcançou, das iniquidades que nos alcançaram? Será que há pecado em nós esta noite, não confessados, não tratados, não resolvidos, não levados à cruz do Calvário, ao sangue do Cordeiro, que segundo a carta de 1 João, capítulo 1, nos purifica de todo pecado? Então, se a nossa vida tem sido alcançada pelas iniquidades, pelos pecados da vida diária, e nós não tratamos disso rapidamente, essas forças do pecado, meus queridos irmãos e irmãs, elas debilitam, elas fragilizam, elas nos jogam para baixo. Você quer orar, mas não consegue orar. Você quer ler a palavra, mas não tem vontade em ler a palavra. Você quer apresentar Cristo, mas as oportunidades vão embora. Você quer separar um tempo para o jejum, mas não tem força para fazê-lo.
Você quer ficar quieto diante de Deus para ouvir Deus? Você não consegue. As inquietações, o desassossego, não é? As perturbações, as ansiedades, as preocupações, esses sentimentos todos chegam junto com o pecado. Chegam junto com as iniquidades para a nossa vida. Então não há força espiritual para dizer as preocupações, ansiedades. A minha vida está em Deus. Eu confio na palavra, não andeis ansiosos ou preocupados por aquilo que é a vez de comer ou que é a vez de vestir, porque o vosso Deus sabe que necessitais destas coisas. Mas nós não temos força para crer nisto, porque o pecado chegou, a iniquidade chegou, nós não tratamos disso segundo Deus. Então, nós caminhamos pesados, com fardos. A palavra para caminhar de forma pesada na Bíblia é caminhar denso. É caminhar na neblina, é caminhar sem enxergar, é caminhar sem perceber os perigos ao nosso redor. Não é? Então, o salmista diz que o seu pecado e as iniquidades alcançaram a sua vida. A minha pergunta é, o que impede você de tratar do seu pecado hoje? Isto é, primeiro ir a Deus, em Jesus Cristo, e pedir perdão ao Senhor, dizendo o nome do pecado. Senhor, o meu pecado é este, você dá nome ao pecado. Senhor, eu pequei nesta área, naquela área, desta maneira e naquela maneira. Você diz, você fala, porque o ego é quebrantado, o ego é crucificado, o ego é mantido na cruz, o velho homem é mantido crucificado, o pecado é morto na sua ação. Quando você confessa, quando você dá um nome, quando você diz a Deus, em nome de Jesus, qual foi o pecado e o que aconteceu, você mata a força do pecado. Aleluia! O pecado vem para debilitar, você vai para a cruz, você mata a força do pecado. O pecado vem para enfraquecer, você vai para a cruz, você mata a estratégia do pecado de confundi-lo, para desorganizá-lo, para tirá-lo do foco, para tirá-lo da corrida, para jogá-lo para o lado por um tempo. Então o primeiro caminho é ir a Deus, em nome de Jesus, e falar, Senhor, eu pequei nesta área, o meu pecado é este, eu quero pedir perdão, quero confessar ao Senhor, purifica-me com o teu sangue derramado na cruz, lava-me como promete a tua palavra, purifica-me de toda injustiça, 1 João capítulo 1, versículo 7, 8, 9, é rico o texto ali, sobre a maneira como nós podemos tratar o nosso pecado, em nome do Senhor Jesus. E se você precisa ir a alguém para pedir perdão, para restaurar, para acertar, para confessar, para dizer que pecou, então você tem força de Deus agora para fazer isso. Você está dizendo para o pecado, eu não quero você na minha vida. Iniquidade, eu não quero você na minha vida. Pecado, eu não tenho pacto com você. Pecado, eu não amo você. Pecado, eu odeio você. Pecado, eu mando você embora da minha vida. E você então vai ver as forças sendo renovadas, você vai ver o coração sendo fortalecido, você vai ver a mente pensando, a mente com uma higiene nova. Você vai perceber a mente alargada, estendida, você vai perceber o coração crescendo em paz, em alegria, na presença de Deus, no gozo do Senhor. A vontade de orar retorna, a vontade da palavra retorna, a vontade de ajudar pessoas retorna, a vontade da santidade retorna, a vontade de não dar lugar a impurezas, a imoralidades, aquilo que entristece o espírito, retorna para a vida. Louvado seja Deus! Isto é avivamento, meus irmãos. Isto é avivamento, isto é a vida cristã normal, quando confessamos, quando deixamos, quando tratamos, quando vamos a Deus em confissão, arrependimento, e o sangue de Jesus nos cobre, nos purifica, o fogo vem, o Espírito vem, a nossa vida é cheia. O avivamento não é um movimento, o avivamento é a vida normal da igreja, uma vida vivificada, avivada, cheia, poderosa, alegre, no meio das lutas, das tribulações,
das batalhas, dos nãos, do dinheiro menor, das necessidades e de tudo que acontece, há alegria na força que vem de Deus. E depois que Davi é fortalecido, lá em 1 Samuel 30, ele vai para a batalha, ele vai para a guerra, ele chama o seu exército, anima-os, consulta o Senhor e vai para a batalha, e vai para a guerra e vence a batalha. Louvado seja Deus! Vocês entendem isto? Mas enquanto Davi dá lugar ao pecado, a sua força é minada, a sua força é roubada, é debilitada. Agora, é interessante porque há um outro homem na Bíblia que também experimentou angústia e aflição como Davi experimentou. E vamos ver o que este outro homem fez. Vamos lá. Mais um texto. 1 Samuel 28. Vamos dar uma olhada em 1 Samuel 28. Primeira Samuel 28. Versículo 15. 1 Samuel 28, versículo 15. Veja o que aconteceu lá. No primeiro texto você tem o rei Davi. No segundo texto agora você tem o rei Saul. No versículo 15, Samuel disse a Saul: por que me perturbaste, fazendo-me subir? Saul explicou-lhe: estou profundamente angustiado, porquanto os filisteus pelejam contra mim. E Deus se afastou da minha pessoa e não me responde mais, nem por meio dos profetas, nem por sonhos. Por esse motivo te chamei, para que me orientes no que devo fazer. Então, Saul, angustiado, não procura Deus, vai procurar a feiticeira. Davi não procura Deus, Saul não procura Deus. Saul, angustiado, vai procurar uma médium, alguém que consulta demônios. Davi, angustiado, procura Deus. Saul, angustiado, não procura Deus. Ele vai a uma outra fonte, ele vai a um outro lugar. Você percebe a grande diferença? Saul termina mal, Davi termina bem. Saul não procura Deus, Davi vai a Deus para ser fortalecido por ele. Saul tipifica, Saul simboliza o velho homem. O velho homem nunca vai a Deus para buscar as suas forças. O velho homem vai ao shopping para ser reanimado. O velho homem vai à bebida, vai às drogas. O velho homem vai ao sexo de maneira equivocada, fora dos padrões de Deus. O velho homem vai às compras, vai às coisas, vai ao sucesso, vai à fama, vai às estatísticas, vai aos números. O velho homem vai aos aplausos, vai aos holofotes. O velho homem vai à importância daquilo que as pessoas falam e pensam. O novo homem, que é Davi, ele vai a Deus, porque ele sabe que em Deus a força é renovada. Em Deus o ânimo é novo. Em Deus o vigor é perfeito e completo. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor pode, nesta noite, de maneira completa, Ele pode fazer de você uma pessoa feliz. Você quer ver isto relacionado à força que vem de Deus? Veja mais um salmo para nós orarmos. Mais um salmo para orarmos. Salmo 84.
Salmo 84, versículo 5. Salmo 84, versículo 5. Olha o que diz o versículo 5 do Salmo 84. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Isto é, feliz o homem, feliz a mulher. Feliz aquela pessoa cuja força está em Deus. Não a força que você encontra na experiência, na oratória, na capacidade acadêmica, não é? Na experiência da vida. Não a força que você encontra na herança familiar, nos recursos materiais, não a força que você encontra na sua capacidade de pensar, de organizar as ideias. Isso não tem nada errado com isso. Davi sabe que o homem feliz, a mulher feliz, bem-aventurado aqui é aquela pessoa que tem recebido de Deus todas as bênçãos e todas as dádivas que precisa para o caminho. Este homem feliz, esta mulher feliz, é alguém cuja força está em Deus e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Este coração do bem-aventurado, da bem-aventurado, é um coração que tem caminhos prontos, é alguém que sabe ir a Deus em oração. Eu tenho falado isso com vocês aqui tantas vezes. Alguém que aprendeu o caminho da recâmara, alguém que aprendeu o caminho da intimidade, alguém que vai a Deus em adoração, alguém que vai a Deus quando a coisa não está bem e quando a coisa está bem. Alguém que vai a Deus quando não há angústia e quando a alma está aflita. Alguém que vai a Deus quando Deus diz não e quando Deus diz sim. Alguém que sabe o caminho da intimidade. Alguém que sabe o caminho do coração de Deus. Alguém que sobe, como diz o versículo aqui, versículo 7, vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. E alguém que vai de força em força, na força de Deus, na força do Filho, na força do Espírito, na força da palavra, na força da comunhão com o Senhor. Mas é alguém que, vendo o pecado aproximar-se, não permitiu que o pecado alcançasse o seu coração. E se em algum momento o pecado alcançou, o pecado tomou a nossa vida, então nós vamos a Deus e confessamos o nosso pecado. Outro dia eu li aqui uma lista de pecados que nós podemos guardar, não é? Podemos guardar o pecado da mentira, podemos guardar o pecado da hipocrisia, da cobiça, da crítica, do julgamento, da inveja, não é? Podemos guardar o pecado da ira, do mau humor, podemos guardar o pecado da amargura, da mágoa, do ressentimento, não é? Do ódio, da vingança, podemos guardar o pecado de uma disposição errada, de não querer servir, de uma disposição ruim, não é, para as coisas. Podemos guardar o pecado do egoísmo na nossa vida, da avareza, não é? Podemos guardar o pecado da imoralidade, vendo filmes imorais, literatura imoral, figuras imorais, fotos imorais, não é? Podemos guardar o pecado de ter praticado sexo de maneira errada, de maneira equivocada, segundo a Bíblia, não é? De termos sido infiéis ao companheiro ou à companheira, ou antes do casamento, nós pecamos contra Deus no pecado da imoralidade, não é? Podemos ter guardado o pecado da infidelidade no ministério, de não sermos fiéis à liderança onde Deus nos colocou, não é? De uma liderança santa, bíblica, séria, enfim. Você pode orar ao Espírito Santo e pedir ao Espírito Santo que diga a você: Espírito Santo, me mostra, me revela onde está o meu pecado. Então você lê a Bíblia e o Espírito Santo vai tomar a palavra, que é luz, é lâmpada, para mostrar a você o que está errado com a sua vida. E aí você confessa o seu pecado e a promessa é de que há perdão para você. Quando você confessa e deixa, há perdão para você. Alguns pecados, as pessoas precisam de ajuda para lidar com eles. Em algumas situações, as pessoas se envolveram tanto com o pecado,
Algumas vezes a pessoa entrou tanto na lama do pecado, no chiqueiro do pecado, na areia movediça do pecado, que essas pessoas precisam de ajuda para sair do pecado, para deixar o pecado, para abandonar o pecado. Porque muitas pessoas não sabem como fazê-lo. Essa é tarefa pastoral, é tarefa do discipulador, é tarefa de quem lidera. Ajudar as pessoas a saírem da areia movediça do pecado, do lamaçal, do chiqueiro, a voltar à casa paterna. Você precisa de ajuda? Você quer saber como sair? Então, nós queremos ajudar você. Você pode fazer contato pelo Face, pelo Messenger, pelo WhatsApp. Nós queremos ajudá-lo a deixar o pecado, a confessá-lo, a abandoná-lo, a restaurar a sua vida, para ter uma vida bonita, uma vida séria, uma vida cheia da graça de Deus, uma vida cheia da força de Deus. Força para as batalhas agora, força para as batalhas desse dia, força para lidar com as mudanças. Queridos irmãos, queridas irmãs, o mundo está mudando, vai mudar. É uma outra sociedade, é uma outra mente, é um outro espírito, é uma outra hora, é um outro tempo, é uma outra economia, é um outro tipo de comportamento, é uma outra hora. Não podemos ignorar isso e olhar de maneira romântica para essa situação. Temos o Senhor, temos o Pai, temos o Filho, temos o Espírito, temos a Palavra, temos irmãos, glória a Deus, mas vamos olhar para a realidade do mundo em que vivemos. Então, quando tratamos o pecado, quando mandamos o pecado embora, quando não permitimos que o pecado grude na nossa mente, quando não permitimos que o pecado se aloje, habite, resida, alugue um quarto, venha morar, quando nós o mandamos embora, nós temos força restaurada, nós temos força de Deus. Então, como diz o Salmo, bem-aventurados. Bem-aventurado é o homem e a mulher, cuja força está em Deus. Amém? Graças a Deus. Então, a minha pergunta nesta noite é: onde está a força que você precisa? Onde está? Você tem procurado resolver com a sua própria mão? Você pensa que a sua mão é forte e você vai resolver com a própria mão. Você pensa que o seu argumento é forte, você vai resolver com o seu argumento, a sua fala. Algumas vezes Deus vai dizer a você: não fale, não argumente, não discuta, não se defenda. Algumas vezes o Espírito Santo vai falar a você: não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o texto do profeta Zacarias. Então, a força não está na minha fala, a força não está na minha capacidade de argumentar. Não é que eu não argumento nunca, não é que nunca tenho argumentos, não é que nunca falo nada, não é isso que estou dizendo, mas o Espírito vai nos guiar quando nós precisamos compreender que nós precisamos ficar quietos ou falar a coisa certa, na hora certa, da maneira certa, no tom certo. A nossa preocupação, a nossa ansiedade, o nosso desejo de ver o marido mudar, a esposa mudar, os filhos mudarem, os pais mudarem, a parentela, os irmãos, as ovelhas, o nosso desejo de vê-los caminhar bem, pode nos levar a agir com o nosso próprio braço, com a nossa própria mão, nosso próprio braço. E Davi diz que o braço do Senhor é que o sustenta, a sua mão é que o segura. Nós lemos aqui, num dos salmos. Então eu oro que você, nesta noite, vá ao Senhor em oração e você diga a Ele: Senhor, eu confio no teu braço, eu confio na tua mão. E quando Deus tratar com seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, não entre no lugar de Deus. Não tenha compaixão equivocada. Ame, ore e deixe Deus tratar. Não tenha compaixão equivocada. Deus trata com amor, trata com graça, Deus disciplina e Deus corrige. Não entre na disciplina de Deus. Não faça isso. Deus trata com cada um de nós, estando em pecado ou não. Necessariamente, alguém com quem Deus trata não está no pecado. Quando Deus diz para Paulo: não vai para Bitínia, Paulo não estava em pecado. Não vai para a Ásia, Paulo não estava em pecado, mas Deus disse não a ele. Não é? Quando Deus manda Paulo para Roma e Paulo vai para aquele navio e quebra tudo, e é uma tribulação enorme, Paulo não está em pecado, Paulo está na vontade de Deus. Então,
Não é toda tribulação que é fruto do pecado. Não é toda angústia, aflição, batalha, luta, necessidade que é fruto do pecado. Muitas tribulações e lutas e batalhas são aquelas que Deus está permitindo para tratar conosco, para que nós o busquemos mais, para que nós tenhamos mais fome e sede por Ele, para que nós santifiquemos mais a nossa vida, para que nós o amemos mais, para que nós o adoremos cada dia e tenhamos mais amor pela sua palavra e preguemos o Evangelho e façamos discípulos. É verdade que quando estamos no pecado, o pecado nos alcança, Deus vai tratar com a nossa vida também. Então eu quero perguntar a você nesta noite, minha irmã, mamãe, esposa, ou uma mulher aqui viúva, solteira, divorciada, ou papai, marido, ou então um filho, ou um homem solteiro, divorciado, sozinho, um pastor, um líder, uma missionária, uma pastora, um empresário, quem quer que você seja. Onde está a sua força nesta noite? O que você acha de voltar a Deus? Várias vezes na Escritura o Senhor diz, voltai para mim, voltai a mim, voltai para mim. Deus nos convida para voltar. Voltai e vinde. É a declaração do sentinela lá em Isaías 21, 22. Aos que vêm de do mar. A que hora estamos da noite? A que horas? E o sentinela responde que é Isaías. Se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. O Senhor nos chama para voltar, o Senhor nos convida para retornar, o Senhor nos chama para voltar para Ele. Queridos irmãos e irmãs, é hora para voltar a Deus, é hora para voltar ao coração de Deus. É hora para retornar, para buscar, para dobrar os joelhos. Se você não pode dobrar os joelhos por questões físicas, por questões outras, ore andando, ore caminhando, ore enquanto caminha, ore sentado, ore se você está numa cama com dificuldades físicas, ore, ore, volte a Deus em oração, volte a Deus na palavra, volte a Deus em santificação, volte a Deus em piedade, em pureza, em transparência, em honestidade, em confissão. Agostinho de Hipona dizia que a adoração, a confissão é adoração a Deus. Não perca este tempo, não perca esta hora. Deus tem coisas tremendas para dizer à sua vida, mas Ele só pode dizer, e só pode falar, e só pode revelar àqueles que o buscam em espírito e em verdade. E então você vai descobrir que a sua força está no Deus de toda força. Você será bem-aventurada, você será bem-aventurado, seu casamento será bem-aventurado. Não sem lutas, não sem batalhas, não sem crises. Oh, mas Deus vai estar ali. Oh, Deus vai falar ali. Oh, Deus vai se mover ali. Deus vai quebrar amarras ali, ataduras. Deus vai fazer, Deus fará milagres ali. Pela sua força e pelo seu poder. No nome precioso de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Que esta seja uma noite de você retomar a força de Deus. Confesse o seu pecado de autossuficiência, de independência, de orgulho, de soberba, de independência, de querer viver a sua própria maneira, de fazer o que você bem entende. Confesse isso. Nós somos assim, todos nós somos assim. Nós temos uma tendência enorme, uma inclinação grande de ir embora, de ir longe de Deus. Quando a água baixa, a gente vai embora. Quando a maré está boa, a gente deixa Deus, a gente foge, vai para longe. Mas quando a água sobe novamente, a gente corre. Fale com Deus sobre isso. Fale para Deus que você quer buscá-lo em todo o tempo, você quer amá-lo em todo o tempo. Fale isso a Deus. Oh, Deus ama você. Deus tem cuidado com você. Deus quer ajudá-la, Deus quer ajudá-lo. E você pode, nesta hora de pandemia social, de pandemia econômica, de pandemia viral, de pandemia eclesiástica, de pandemia emocional, de pandemia psíquica, de pandemia relacional, de pandemia mental, você pode ir a Deus, que tem o controle sobre toda e qualquer pandemia deste mundo. E você pode ter alegria, pode ter força, ânimo, você, como Davi, pode ser revigorada. Oh, que coisa tremenda! A força de Deus para a sua vida, minha irmã, para a sua vida, meu irmão, meu querido pastor ou pastora, missionário, líder, mamãe, papai. Deus tem força suficiente para cada necessidade que você tem. Deus tem força
dele para você. Não despreze, não abandone, não ignore, não deixe de lado. Tome pela fé o recurso de Deus. E como diz o texto, seja feliz. Bem-aventurado o homem, a mulher, cuja força está em ti e cujo coração tem os caminhos aplanados. Não são caminhos tortos, não são variantes, não são caminhos que ninguém sabe para onde vai. São caminhos para Deus, são caminhos para o Filho, são caminhos para o Espírito, são caminhos para a comunhão, são caminhos para o amado, são caminhos para os lugares altos, são caminhos para o Monte Hermon. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Se você abandonar a força de Deus, você vai se comportar de maneira tola. Deus ama você, como você é, como você está, como você chegou aqui. O Deus eterno ama você incondicionalmente. Uma das características do amor de Deus é que é um amor incondicional. É um amor imutável. É um amor eterno. É um amor que não estabelece uma condição. Ele ama. E quando você descobre o seu amor, você vai perceber, então, que precisa arrumar a vida, restaurar a vida, pôr a vida em ordem, santificar, confessar pecados e restaurar o coração, os relacionamentos e a mente. Faça isso. Se você precisa de ajuda, nós queremos ajudar você, minha irmã, meu irmão, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Querido Pai, glória a Deus, glória ao Senhor. O Senhor é Deus de toda força. E eu sei que esta noite aqui há irmãs que estão chorando em debilidade. Há irmãs aqui, esposas, mamães, filhas, discipuladoras, pastoras, missionárias, mulheres, casadas, divorciadas, solteiras, viúvas, irmãos, pastores, líderes, missionários, maridos, papais, empresários que estão aqui com tantas preocupações, funcionários olhando para a empresa e pensando em tantos perigos nos próximos dias. Ó Deus de toda força, o Senhor não é Deus de alguma força. O Senhor não é Deus de pouca força. O Senhor não é Deus de uma parte da força. O Senhor é Deus de toda a força. O Senhor é Deus de todo poder. O Senhor é Deus de toda a energia que precisamos, energia divina. O Senhor é Deus de todo vigor, de todo ânimo, de todo fortalecimento. E crendo nisto, como diz a tua palavra, eu quero orar pelas minhas irmãs. Cada mamãe aqui seja fortalecida ao ter que lidar com as batalhas da casa, da filha, dos filhos, ao lidar com as batalhas dos maridos. Eu quero orar pelos maridos que estão aqui, pelos papais que precisam lidar, papais, os masculinos, os homens, que precisam lidar com a problemática dos filhos, as batalhas com a esposa. Eu oro que papai e mamãe aqui sejam fortalecidos com a força do teu poder, como foi com Davi. Ele foi fortalecido em ti. Fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã, fortalece esse marido, que ele tenha coragem de ir à sua esposa e restaurar o que está quebrado. Fortalece essa esposa, que ela tenha coragem de restaurar o que está quebrado. Fortalece este homem para amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Fortalece este homem para ser quebrantado. Fortalece este homem para ser sensível. Fortalece este homem para ser flexível. Fortalece este homem para pedir perdão, para confessar pecado, para abandonar a crítica, a amargura, o mau humor, o rancor. Fortalece esta irmã para ser sensível, quebrantada, flexível, não nos princípios, mas naquilo que é preciso, para ser quebrantada, não crítica, para perdoar, para pedir perdão, para confessar pecado. Fortalece esse papai e essa mamãe para procurar os filhos e pedir perdão daquilo que precisa ser acertado. Ou fortalece este irmão para a oração, fortalece esta irmã para a oração, para a leitura da palavra, para o estudo, para o alimento, para orar, para buscar a tua face, para ficar firme, para não desanimar, para renovar a sua esperança no Senhor, a esperança que não confunde, que Paulo diz a Tito que é a bendita esperança
esperança. Louvado seja Deus. Fortalece este empresário a continuar sonhando, a continuar aproveitando as oportunidades, a perseverar, a não desanimar, a orar cada dia na empresa, a orar cada dia no trabalho, a dobrar os joelhos, a buscar ao Senhor, a declarar a sua dependência de ti, a empresária também, o empregado também, o funcionário também, o professor, a professora, o pastor, o missionário, a pastora, o líder. Oh Deus, cada um de nós queremos nesta noite que a tua força venha, o teu fogo venha, o teu poder venha, como no livro de Atos, como na história da igreja, como na reforma, como no movimento dos puritanos, nos avivamentos, oh, como nós vimos nos nossos antepassados, naqueles que nos deram o evangelho. Venha a tua força, venha o teu poder, venha o teu ânimo, venha o teu vigor, venha a tua alegria, venha o teu entusiasmo, venha a energia do trono de Deus sobre nós nesta noite, sem precedentes, como rios de água viva, em nome do Senhor Jesus. E quebra, Senhor, as amarras, quebra as ataduras, oh, desfaz, Senhor, os ferrolhos, as algemas, abre os cárceres da alma, das emoções, oh Deus, cura as amarguras, as mágoas, o ódio, o rancor, oh Deus, as feridas abertas, derrama o teu bálsamo, Senhor, oh aleluia. Liberta da amargura, da cólera, da ira, da gritaria, da blasfêmia, da malícia. Oh, Deus bendito, opera com poder nesta noite, além do que pedimos e além do que pensamos. E nós te prometemos, Pai querido, toda a glória e toda a honra pelo que tu estás fazendo, curando os enfermos fisicamente, tocando toda a parte óssea dos meus irmãos, tocando, Senhor, a medula, tocando toda a região do estômago, ó Deus, a questão da vesícula, do pâncreas, os intestinos, o fígado, ó Deus querido, tocando, ó Deus, a questão auditiva, a questão da visão, ó Deus, toda a questão neurológica, ó Senhor, a mente, Jesus querido, a possibilidade de Alzheimer, a possibilidade de mal de Parkinson, repreendemos, mandamos embora, se há tumores, sequem agora e saiam, se há nódulos, sequem e desapareçam, ó Deus, o sangue limpa o sangue desta irmã e deste irmão, Senhor, desfaz as pedras nos rins, oh Jesus amado, na vesícula, Deus bendito, na parte óssea, fortalece, Jesus querido, restaura, cura, coloca no lugar, endireita, ordena nesta noite pelo teu poder, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus, eu orei pelas suas enfermidades. Então você cuida da sua saúde, não é? Quando eu estava orando, veio isso na minha mente. Diga ao meu povo para cuidar da saúde. Então não coma aquilo que produz doença. Nós oramos para que você seja curado e você se cuida para não gerar mais doença, não é? Tá bom? Tenha cuidado, ok? Irmã Gláucia, Andréia, amém? Abraço ao pastor Paulo, obrigado. Nelson Vergara, abraço ao pastor Luciano. Major, muito obrigado, Gisele, amém. Deus te abençoe, fique firme, Gi. Amém, Mazé, Dinha. Ô, Dinha, grande abraço. Josi, minha cunhada, grande abraço. Pastor Flávio, pastor do PA, fique firme, Flávio. Daniela Janducci, por aqui. Ô, Daniela, grande abraço. Deus te abençoe. Dulce, minha prima, abraço, Dulce, Deus te guarde. Milene também, Neuza, minha cunhada por aqui, amém, graças a Deus. Eliane por aqui, irmã Zenita, amém. Iracema, grande abraço, amém. Ananda, grande abraço, que bom, amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe vocês, pastor Leoni, pastor do PA, fique firme, Leoni, amém. Deus te abençoe. Amém, graças a Deus, pastor Luciano está se recuperando bem da operação das varizes, que bom, graças a Deus. Luzia Baraldi, por aqui, Deus te abençoe. Irmã Zenita, fique firme. Ananda também. Val Fernandes, grande abraço. Merilande, opa, grande abraço, Merilande, Deus te abençoe. Delaine, grande abraço, abraço ao André, Deus te guarde. Amém, amém, graças a Deus. Abraço, queridos irmãos e irmãs. Deus dê a vocês uma boa noite, bom descanso.
Um bom final de semana. Não sei se voltarei amanhã à noite. Deus é que sabe, não é? Deus é que sabe. Então, obrigado, Dê. Deus te guarde. Fique firme, tá bom? Louvado seja Deus por este tempo, pelos grandes pães desta noite, pelo encorajamento que o Senhor nos dá, não é? Na sua palavra. Karina, muito obrigado. Eliane também. Irmã Carla também, graças a Deus. Antônia Bezerra, Neuza Dutra. Que bom, graças a Deus. A Kênia Dutra também por aqui. Cris, meu amigo das Alagoas. Amém. Karina Marques também. Que bom. Obrigado, irmã Gláucia. Deus abençoe grandemente sua vida, a irmã Maria José, sua família, seu ministério. Abraço. Obrigado, irmã Gláucia. Abraço apertado ao pastor Paulo, meu amigo. Amém. Tereza por aqui, obrigado. Deus te abençoe. Obrigado, prima. Sou Doro, meu amigo. Doro, meu amigo. Amém. Fique firme, hein, rapaz? Orando por você todos os dias, tá bom? Grande abraço aí. Força do Senhor. O Cris está dizendo aqui, tchau, pastor Josué, uma boa noite com alegria. Verdade, Cris? Está firme lá em Romanos? Deus te abençoe. Bom final de semana para o Senhor e sua família. Obrigado, Cris. Amém. Carla também por aqui. Obrigado. Amém, que bom. Amém, amém. E minha irmã Yara, pastor Osório, Stefane, amém. Boa noite para vocês. Bom descanso. Deus os abençoe. Obrigado pelo tempo. Deus guarde vocês. Vamos descansar. Amém? Amém, amém. Deus os abençoe. Até amanhã. Obrigado, irmã Glaucia. Abraço ao pastor Paulo, meu amigo, pastor da igreja da Obra da Restauração em São Bernardo do Campo. Você mora lá em São Bernardo? Vai lá comer comida boa, tá bom? Deus abençoe vocês. Grande abraço. Lourdes, devido por aqui também, graça e paz. Amém, irmã Lourdes? Amém. Fique firme. Obrigado. Amém, Alessandro Rupê. Grande abraço. Deus guarde vocês. Uma boa noite. Na força do Senhor. Força para amanhã, Deus dá. Força para outro dia, Deus dá. Força para a semana, Deus também dá. Força para o restante do ano, Deus também dará. Força para o ano que vai chegar, Deus dará também. Tá bom? Não tenhamos medo. O Deus de toda força está ao nosso lado. Ele é por nós, quem será contra nós? Louvado seja Deus. Grande abraço.